Uma história de Julio Cortázar. Uma carta a uma jovem em Paris. Andréia, eu não queria vir morar no seu apartamento na rua Suipage. Não tanto pelos coelhinhos, mas porque me dói entrar numa ordem fechada, já construída até as mais finas malhas de ar. Aquelas que conservam na sua casa a música da lavanda, o esvoaçar de um cisne empoado, o tocar do violino e da viola no quarteto de Haydn. É amargo para mim entrar num espaço onde alguém que vive lindamente arrumou tudo como uma reiteração visível da sua alma. Aqui os livros, de um lado em espanhol, do outro em francês e em inglês. Ali as almofadas verdes. Neste preciso lugar sobre a mesa, o cinzeiro de vidro que parece o corte de uma bolha de sabão. E sempre um perfume, um som, o crescimento das plantas, uma fotografia de um amigo morto, um ritual de bandejas de chá e pinças de açúcar. Ah, querida Andréia, como é difícil opor-se, mesmo aceitando-a, com completa submissão do próprio ser, a ordem meticulosa que uma mulher estabelece na sua residência luminosa. Como é culpado pegar uma pequena xícara de metal e colocá-la na outra ponta da mesa, simplesmente porque você trouxe seus dicionários de inglês e está deste lado, de fácil acesso, onde eles deveriam estar. Mover aquela pequena xícara vale um vermelho horrível e inesperado no meio de uma modulação de Ozenfant, como se de repente as cordas de todos os contrabaixos quebrassem ao mesmo tempo, com o mesmo chicote assustador, no momento mais silencioso de uma sinfonia de Mozart. Mover aquela pequena xícara altera o jogo de relações de toda a casa, de cada objeto com o outro, de cada momento de sua alma com toda a alma da casa e de seu habitante distante. E não consigo aproximar meus dedos de um livro, nem tocar o cone de luz de uma lâmpada, ou descobrir uma caixa de música, sem que uma sensação de indignação e desafio passe pelos meus olhos como um bando de pardais. Você sabe por que eu vim à sua casa, à sua sala de estar silenciosa e procurada ao meio-dia. Tudo parece tão natural, como sempre quando a verdade é desconhecida. Você foi a Paris, e eu fiquei no apartamento da rua Suipage. Elaboramos um plano simples e satisfatório, de mútua conveniência, até que setembro a traga de volta para Buenos Aires e eu me jogue em alguma outra casa onde talvez... Mas não estou lhe escrevendo por este motivo. Estou lhe enviando esta carta por causa dos coelhinhos. Parece certo informá-la, e porque eu gosto de escrever cartas, e talvez porque chove. Mudei-me na quinta-feira passada, às 5 da tarde, entre a neblina e o tédio. Já fiz tantas malas na minha vida, passei tantas horas arrumando coisas que não levaram a lugar nenhum, que quinta-feira foi um dia cheio de sombras e tiras, porque quando vejo as tiras das malas, é como se eu estivesse vendo sombras, elementos de um chicote que me açoita indiretamente, da forma mais sutil e horrível. Mas fiz as malas. Avisei a empregada que iria me mudar e peguei o elevador. Bem, entre o primeiro e o segundo andar, senti como se fosse vomitar um coelho. Nunca expliquei isso a você antes. Não pense que é por deslealdade, mas é natural que você não vai explicar às pessoas que vomitam um coelho de vez em quando. Como sempre aconteceu comigo quando estava sozinho, guardei o fato, assim como guardamos tantos registros do que acontece, ou do que fazemos acontecer, em total privacidade. Não me culpe, Andréia. Não me culpe. De vez em quando acontece de eu vomitar um coelho. Não é motivo para não morar em nenhuma casa. Não é motivo para alguém ter vergonha,
ficar isolado e quieto. Quando sinto que eu vou vomitar um coelho, coloco 2 dedos na boca como se fossem pinças abertas. Espero sentir a penugem quente subir à minha garganta, como um sal de fruta efervescente. Tudo é rápido e é higiênico. Acontece em um instante muito breve. Tiro os dedos da boca e neles tem um coelho branco preso pelas orelhas. O coelho parece feliz. Ele é um coelho normal, perfeito, só que muito pequeno. Pequeno como um coelho de chocolate, mas branco, inteiramente, um coelho. Coloco na palma da minha mão e retiro os fiapos com os dedos. O coelho parece feliz por ter nascido. E ele se contorce e pressiona seu focinho contra a minha pele, movendo como aquele movimento silencioso e delicado do focinho de um coelho contra a pele de uma mão. Ele procura algo para comer. Então eu estou falando de quando isso aconteceu na minha casa, no subúrbio. O levo para a varanda comigo e o coloco no vaso grande onde cresce o trevo que plantei de propósito. O coelho levanta as orelhas completamente, envolve um trevo tenro com um rápido giro de focinho, e eu sei que eu posso deixá-lo ir, continuar por um tempo uma vida não muito diferente daquela de tantos que compram seus coelhos em fazendas. Entre o primeiro e o segundo andar, Andréia, como um anúncio de como seria a minha vida na casa dela. Eu sabia que ia vomitar um coelho. Fiquei imediatamente com medo, ou seria estranheza? Não, é medo mesmo. Medo da estranheza em si, talvez. Porque antes de sair de casa, apenas 2 dias antes, vomitei um coelho e fiquei seguro por 1 mês, por 5 semanas. Talvez 6 com um pouco de sorte. Olha, eu tinha o problema do coelho perfeitamente resolvido. Eu plantava trevos na sacada da minha outra casa, criava um coelho, colocava-o no trevo e, depois de 1 mês, quando eu suspeitava que a qualquer momento, eu dava o coelho adulto para a senhora Molina, que acreditava em um hobby e ficava quieta. Já em outro vaso crescia um tenro e auspicioso trevo. Esperei sem preocupação pela manhã em que o farfalhar de uma penugem subindo me fecharia a garganta, e o novo coelhinho repetiria a partir daquela hora a vida e os hábitos do anterior. Os costumes, Andréia, são formas concretas de ritmo. São o ritmo que nos ajuda a viver. Não era tão terrível vomitar coelhos depois que você entrava no ciclo invariável, o método. Você querer saber por que tanto trabalho, por que tanto trevo e por que a senhora Molina? Teria sido preferível matar o coelho logo e você teria que vomitar apenas um. Pegá-lo com 2 dedos, colocá-lo na mão aberta, ainda agarrado a você pelo próprio ato, pela aura inefável de sua proximidade mal quebrada. 1 mês é uma distância tão longa. 1 mês é tamanho, cabelo longo, pulos, olhos selvagens, diferença absoluta, Andréia. 1 mês é um coelho. Isso realmente faz um coelho. Mas o minuto inicial, quando o floco quente e fervente esconde uma presença inalienável, como um poema em seus primeiros minutos, o fruto de uma noite idumeana, tanto de si mesmo que si mesmo. E então, não si mesmo, tão isolado, distante em seu mundo branco, plano, do tamanho de uma carta. Decidi, no entanto, matar o coelho assim que ele nascesse. Eu viveria 4 meses na casa dele, 4, talvez, se eu tiver sorte, 3 colheres de álcool na boca. Você sabia que a misericórdia permite matar um coelho instantaneamente, dando-lhe uma colherada de álcool? A carne dele fica mais gostosa depois, dizem, embora eu 3 ou 4 colheres de álcool. Depois o banheiro ou um pacote
aumentando o desperdício. Quando cruzei o terceiro andar, o coelho se moveu na minha mão aberta. Sara estava esperando lá em cima para me ajudar a levar as malas. Como que eu poderia explicar a ela que era um capricho? Uma loja de animais? Enrolei o coelho no meu lenço, coloquei-o no bolso do casaco, deixando o casaco solto para não apertá-lo. Ele mal se moveu. Sua pequena consciência deve ter lhe revelado fatos importantes que a vida é um momento ascendente, com um clique final, e que também é um céu baixo, branco, envolvente, com cheiro de lavanda, no fundo de um poço quente. Sara não via nada, estava fascinada demais pelo árduo problema de ajustar seu senso de ordem à minha mala guarda-roupa, aos meus papéis e à minha indiferença às suas elaboradas explicações, onde abunda a expressão, por exemplo, mal consegui me trancar no banheiro. Mate-o agora. Uma fina zona de calor envolvia o cachecol. O coelho era muito branco, e eu achei esse mais fofo que os outros. Ele não olhou para mim, estava apenas fervendo e feliz, o que era a maneira mais horrível de olhar para mim. Tranquei-o no armário de remédios vazio. Me virei para desempacotar, desorientado, mas não infeliz, não culpado, sem ensaboar as mãos para aliviar um último espasmo. Percebi que não poderia matá-lo. Mas aquela mesma noite, vomitei um coelho preto. E 2 dias depois, um branco. Na quarta noite, um coelho cinza. Você deve amar o lindo armário do seu quarto, com a porta grande que abre generosamente, as prateleiras vazias esperando pelas minhas roupas. Agora eu os tenho lá dentro. Verdade que parece impossível. Nem Sara acreditaria, porque Sara não desconfia de nada, e o fato de não desconfiar de nada vem da minha tarefa horrível, tarefa que me ocupa dias e noites numa só passada de ancinho e me queima por dentro, me endurece como aquela estrela do mar que se põe na banheira, que a cada banho parece encher o corpo de sal e de chicotadas de sol e de grandes murmúrios do abismo. Eles dormem durante o dia. São 10. Eles dormem durante o dia. Com a porta fechada, o armário é uma noite só para eles. Ali eles dormem à noite em pacífica obediência. Levo as chaves do quarto comigo quando saio para o trabalho. Sara deve pensar que não confio na honestidade dela e ela me olha com dúvida. Você pode ver todas as manhãs que ela está prestes a me dizer algo, mas no final ela fica quieta e eu fico tão feliz. Quando arrumo o quarto das 9 às 10, faço barulho na sala. Ponho um disco de Benny Carter que preenche todo o ambiente. E como a Sara também é fã de saetas e passodobles, o armário parece silencioso. Talvez seja, porque para os coelhinhos a noite e o descanso já passaram. O dia dela começa naquela hora depois do jantar, quando Sara tira a bandeja com um pequeno tilintar de pinças de açúcar, me deseja boa noite. Sim, ela me deseja boa noite. Andréia, o mais amargo é que ela me deseja boa noite. E se tranca no quarto. De repente, eu estou sozinho. Sozinho com o guarda-roupa condenado. Sozinho com o meu dever e a minha tristeza. Deixei-o sair, lançando-se agilmente ao assalto da sala, sentindo o cheiro vivo do trevo que meus bolsos escondiam, que agora faz fugazes rendas no tapete que eles alteram, remexem, terminam num instante. Eles comem bem, tranquilamente e corretamente. Até esse momento eu não tenho nada a dizer, apenas os olho do sofá, com um livro inútil na mão. Eu queria ler todo o seu Girandolx, Andréia, e a história argentina de Lopes que você tem na prateleira mais baixa. E eles comem o trevo. São 10. Quase tudo branco.
Eles levantam suas cabeças quentes em direção às lâmpadas do salão, os 3 sóis imóveis do seu dia. Eles que amam a luz porque sua noite não tem lua, estrelas ou lanternas. Eles olham para o seu triplo sol e ficam felizes. Então eles saltam pelo tapete, para as cadeiras, 10 pontos de luz movendo-se como uma constelação móvel de um lugar para o outro, enquanto eu gostaria de vê-los parados, vê-los a meus pés e parados. Um pouco como o sonho de todo Deus, Andréia, o sonho nunca realizado dos deuses. Não assim se insinuando por trás do retrato de Miguel de Unamuno, ao redor do vaso verde claro, através da cavidade negra da escrivaninha, sempre menos de 10, sempre 6 ou 8, e eu me perguntando, onde é que estão os 2 desaparecidos? E se Sara se levantaria por algum motivo, e a presidência da Rivadavia, sobre a qual eu queria ler na história de Lopes? Eu não sei como eu resisto, Andréia. Você se lembra de vir descansar em sua casa? Não é minha culpa se eu vomito um coelho de vez em quando, se esse movimento também me perturba por dentro. Não é nominalismo, não é mágica, é só que as coisas não podem mudar tão repentinamente. Às vezes as coisas tomam um rumo brutal e justamente quando você esperava um tapa da direita. Assim, Andréia, ou assim, mas sempre assim. Estou escrevendo para você à noite. São 3 da tarde, mas estou escrevendo para você na noite deles. Eles dormem durante o dia. Que alívio esse escritório coberto de gritos, ordens, máquinas reais, vice-presidentes e mimeógrafos. Que alívio, que paz, que horror, Andréia. Agora me ligam. São os amigos que se preocupam com as minhas noites tranquilas. É o Luiz que me convida para passear, ou o Jorge que me guarda um concerto. Eu dificilmente ouso dizer não a eles. Invento histórias longas e ineficazes sobre problemas de saúde, traduções ultrapassadas, evasão. E quando retorno e pego o elevador naquele trecho, entre o primeiro e o segundo andar, inevitavelmente formulo a vã esperança, noite após noite, de que isso não seja verdade. Faço o que eu posso para evitar que destruam suas coisas. Eles roeram um pouco os livros da prateleira mais baixa. Você os encontrará escondidos para que Sara não perceba. Você realmente amou seu abajur com a barriga de porcelana cheia de borboletas, cavaleiros antigos? A rachadura é quase imperceptível. Trabalhei a noite toda com um cimento especial que me venderam numa casa inglesa. Você sabe que as casas inglesas têm o melhor cimento, e agora fico de lado para que ninguém possa alcançá-lo novamente com as patas. É quase lindo ver como eles gostam de ficar parados, nostalgia do humano distante, talvez uma imitação de seu Deus vagando e olhando para eles com mau humor. Além disso, você deve ter notado, na sua infância talvez, que pode deixar um coelho em penitência contra as paredes, de pé, com suas patinhas descansando, e muito quieto, por horas e horas. Às 5 da manhã, dormi um pouco, deitado no sofá verde e acordando com cada corrida de pelúcia, cada tilentar. Coloquei-os no armário e limpei. É por isso que Sara acha tudo ótimo, embora às vezes eu tenha visto um certo espanto contido, um olhar fixo em um objeto, uma leve descoloração no tapete, novamente a vontade de me perguntar algo, mas estou assoviando as variações sinfônicas de Franck. Então, não. Por que lhe contar, Andréia, os detalhes infelizes daquele amanhecer verde e sem graça? Quando caminho meio adormecido, catando tocos de trevo, folhas soltas, penugem branca, esbarrando nos móveis, louco de sono, e meu guide que está atrasado, Troiá que não traduzi, minhas respostas a uma senhora distante que estará se perguntando se por que continuar com tudo isso?
por que continuar com essa carta que eu escrevo entre telefonemas e entrevistas? Andréia, querida Andréia, meu consolo é que são 10 e não mais. Há 2 semanas segurei um último coelhinho na palma da mão. Depois, nada. Só os 10 comigo. Suas noites diurnas e crescentes, ora feios e com cabelos compridos, ora adolescentes e cheios de urgências e caprichos, pulando no busto de Antino. Antino, não é aquele menino que olha sem ver? Ou desaparecendo na sala, onde seus movimentos criam ruídos ressonantes, tanto que tenho que jogá-los fora com medo de que Sara os ouça e me apareça horrorizada, talvez de camisola, porque Sara deve ser assim, de camisola. E então, só 10. Pense na pequena alegria que tenho no meio de tudo isso, na calma crescente com que atravesso de novo os céus rígidos do primeiro e do segundo andar. Interrompi essa carta porque eu tive que atender a uma tarefa do comitê. Continuo aqui em casa, Andréia, sob uma madrugada cinzenta e opaca. Já é mesmo no dia seguinte, Andréia. Um pedaço de página em branco será para você um intervalo, apenas a ponte que conecta a minha escrita de ontem à minha escrita de hoje. Quero te dizer que naquele intervalo tudo se quebrou. Onde você vê a ponte fácil, eu ouço a cintura furiosa da água se romper. Para mim, este lado do papel, esse lado da minha carta, não tem mais a calma com que eu te escrevia quando a deixei para atender a uma tarefa da comissão. Em sua noite cúbica, sem tristeza, 11 coelhinhos dormem. Talvez agora. Agora não. No elevador, então, ou ao entrar, não importa mais onde, se o quando é agora, se pode estar em qualquer um dos agoras que me restam. Já chega, escrevi isso porque é importante para mim provar a você que eu não fui tão culpado pela destruição irreparável da sua casa. Deixarei essa carta esperando por ela. Seria a sorte se os correios entregassem a ela em alguma manhã clara de Paris. Ontem à noite virei os livros da segunda prateleira. Eles já estavam pegando-os, ficando de pé ou pulando. Eles roíam as lombadas para afiar os dentes. Não por fome, eles têm todos os trevos que eu compro para eles e guardo nas gavetas da mesa. Rasgaram as cortinas, o tecido das poltronas, a borda do autorretrato de Augusto Torres. Cobriram o tapete de pelos e também gritaram. Ficaram em círculo sob a luz do candeeiro, em círculo e como se me adorassem. De repente, gritaram de um jeito que não acredito que gritem coelhos. Tentei em vão remover os pelos que estragam o carpete, alisar a borda do tecido desgastado, colocá-los de volta no armário. O dia está ficando mais quente, talvez Sara acorde logo. É quase estranho que eu não me importe de vê-los pulando por aí procurando brinquedos. Não foi minha culpa. Você verá quando chegar que muitos dos danos foram bem reparados com o cimento que eu comprei em uma loja inglesa. Fiz o que eu pude para não te chatear. Quanto a mim, há uma diferença enorme entre 10 e 11. Veja bem, 10 estava bom, com guarda-roupa, trevo e esperança. Quantas coisas podem ser construídas? Não com 11. Porque dizer 11 é certamente 11. Andréia, 12, que será 13. Então vem o amanhecer e uma solidão fria que guarda alegria, lembranças, você e talvez tantos outros. Esta varanda sobre Suipache está repleta do amanhecer e dos primeiros sons da cidade. Não creio que seja difícil para eles reunirem 11 coelhinhos espalhados nas pedras do calçamento. Talvez eles nem percebam, ocupados com outro corpo que deve ser levado rapidamente, antes que os primeiros alunos passem.